Né? Tô. Tá vendo esses 3 pontinhos aqui? Lá embaixo, na parte de baixo do Google Meet? Sim. Clica neles, depois clica em alterar layout. Então clique em destaque. Portanto, há de ser alterar esquema, não é? Isso. Alterar esquema. Destaque. Ok, perfeito. Isso. Tu também pode passar o mouse ali no seu quadradinho escrito você. Se tu passares o mouse, vai aparecer 2 setinhas. Clica nessas 2 setinhas para minimizar a tela para ela aparecer melhor. Vou Ok. clicar aqui para ser melhor. Você também sempre pode diminuir o zoom da tela. Se você diminuir o zoom da tela, aparece bem melhor a tela. Então, tá bom. Vamos dar uma olhada nesse problema que ele é bem introdutório. Considere a Boa. seguinte função. Está aqui a função, né? Note que ela é dada em 2 esquemas, né? Em 2 fórmulas. Uhum. Ela é dada por 2 equações. Essas equações elas se alteram, né? Mediante ao zero. Então, antes do zero é uma equação, depois é outra, certo? Certo. Tu podes perceber isso justamente por esse elemento aqui, né? X menor ou igual a zero, quem manda é esta. E para x maior que zero, quem manda, né? O gráfico será feito, né? Por esta aqui de baixo. Então, Exatamente. 2 equações. Uma equação quadrática, que a gente costuma ter uma parábola como gráfico que representa ela. E aqui embaixo nós temos um seno e um x. O que eu acho que causaria uma coisa meio assim, umas oscilações crescentes assim. Bem, eu não tenho uma máquina de fazer gráfico na minha cabeça, mas eu acho que é mais ou menos isso. Claro. Vamos estudar cada um aqui das coisas que ela pede. Estude a continuidade de f no seu domínio. Muito bem. Bem, vamos falar o que é cada coisa aqui. O que é continuidade primeiro, né? Continuidade de uma função é se ela basicamente existe em todos os pontos que está trabalhando. Então, Ok. os pontos que a gente está trabalhando são esses. Pode ser que para algum ponto, né, essa equação ela não funcione, ela não exista, ela divirge, a gente fala. Isso é bem comum até. Por exemplo, quando tu estás a escrever lá na calculadora uma raiz quadrada. E daí tu colocas o número negativo na raiz quadrada. A calculadora dá erro. Né? Isso é comum. Certo. Então, significa que os números negativos, né, eles não existem para uma raiz quadrada. Se tu colocares também dentro de um logaritmo, não vai existir. Por aí vai, né? Então, são elementos que não fazem parte do domínio. Então, como eles não fazem parte do domínio da função, a função é descontínua nesses pontos. Essa é a questão aqui. Se a função não aceitar um valor, é porque ela é descontínua num ponto. Ok. Também, se existir buracos entre os gráficos da função, ela também é descontínua. Por exemplo, né, tem uma função bem famosa, que é 1 sobre x. Resumidamente, ela é assim. Ó. Resumindo assim, bem grosso modo. Ela é assim. Então a gente vê claramente um buraco aqui, né? Exato. Uma distância infinita entre os pontos. Então ela tem uma descontinuidade bem clara. Lá no Ok. Brasil a gente chama isso de regra do lápis. Funciona assim. Se tu tens que tirar o lápis da folha para fazer o desenho, significa que ela é descontínua. Então aqui claramente, se tu fosse desenhar, tu tem que desenhar essa parte, depois tirar o lápis e desenhar essa. Uhum. Então Uhum. não é contínua. Bem, agora vamos avaliar isso para a nossa equação. Né? Note que ela é descrita por 2 equações. Então pode ser o caso, né, da primeira equação ser algo assim, e a segunda, a partir do ponto zero ali, ser assim. Pode ser que elas tenham uma descontinuidade, né? Ok. Pode ser. E a gente tem que provar se isso vai ocorrer ou não, avaliando justamente onde as equações mudam, ou seja, no zero. Ok. Ok. Então vamos avaliar no zero. E aí entra uma regra importante do cálculo diferencial, que é o seguinte, né? Para que uma função ela seja contínua, ela tem que seguir 3 regras. A primeira é a função existir no ponto de estudo. No nosso caso é o zero. Ela tem que existir no zero. Tem que estar definida no zero. Então eu vou escrever aqui. Estar definida. Segundo, o limite deve existir. Tu te lembras de limite? Uhum. Muito bem. Lembro-me. Não estou bem traquejado com isso, mas lembro-me disso. Lembro. Pronto. E o valor da função
deve ser igual ao valor do limite. Ok. Então tá aí. Se seguir essas 3 regras, significa que ela é contínua. Muito bem. Qual curso que tu estás a fazer lá na faculdade? Engenharia informática. Ah, nossa, como me pedem aula esse pessoal que faz engenharia informática toda hora. Imagino, Aham. imagino. Porque vocês têm um E, monte de matemáticas e físicas que de fato não precisam, né? pois, e o meu grande erro foi ter deixado as matemáticas todas para o fim. Então agora estou estou prestes a acabar isso, mas estou pendurado com matemática. Pois é. E as físicas passassem tudo? A física estou a fazer este semestre também. Mas a Também. física está mais ou Ah, menos tranquilo, pô. pronto. Acho eu entreguei hoje o primeiro e-fólio de física. Pá, e não achei aquilo nada do outro mundo. Perfeito, que Uh, bom. acho que vou conseguir ter boa nota naquilo. Até posso estar enganado, mas acho que não. Epá, estas matemáticas, lá está, era o que eu estava a te dizer há bocadinho, eu devia ter prestado mais atenção a isto desde o início e não fiz isso, pá, e agora isto está a descambar claramente. Pois é. Essas matemáticas elas costumam ter, vamos dizer assim, questões complicadas às vezes, assim, complicadas. E há uma pior ainda no segundo semestre, que eles chamam-lhe o cadeirão de matemática, que tem uma taxa de reprovação tipo de 90%, uma coisa assim, que é Nossa. matemática finita. Já Ah, isso ouviste sim é falar coisa nisso? da tua área. Uhum, sim. Não é uma coisa que eu domine bem, é uma coisa mais da sua área, isso, Yeah. informática, né? Aquilo é um Infelizmente eu não pincel, posso ajudar. uma Uhum, coisa muito mas rara. pronto. E realmente não há muitos explicadores disponíveis para Se pegar tu naquilo. precisares, eu posso encontrar um para você, mas para ti, mas de fato não tem tanto não. É meio É raro. verdade, é verdade. Mas eu posso encontrar algum. De toda forma, vamos lá então. Continuando aqui, continuando. Bem, vamos avaliar então sobre a continuidade, né? Então ela tem que seguir Exato. essas 3 regras. A primeira, a função existe no ponto de estudo, o ponto de estudo é o zero, ela existe. O que indica isso é simplesmente essa barrinha aqui, ó. A barrinha diz que você pode colocar o zero na função e ela vai te dar uma resposta. Então vamos descobrir qual é essa resposta. Vamos simplesmente pegar a função para zero, a barrinha aqui é igual a zero, né? Por isso a gente tem que usar essa parte da equação. Ok, Então, deixa eu pegar aqui isso. Então agora se a gente colocar o zero aqui, vai ficar zero, né? Porque vai ficar 2 vezes zero ao quadrado, mais 3 vezes zero igual a zero. Pronto. certo. Então, no zero, a função é zero. Muito bem. Agora vamos para a segunda regra. O limite deve existir nesse ponto. Bem, para o limite existir, o limite pela esquerda tem que ser igual ao limite pela direita. Colocar um valor na função é simples de entender, mas um limite talvez seja uma coisa um pouco Uhum. complexa. O limite, vamos pensar uma função normal, tipo essa aqui, por exemplo. Digamos que eu queira saber qual é o limite para esse x aqui, vamos chamar ele de x0. Eu não vou me preocupar exatamente com qual que é o valor aqui, mas sim com a tendência. O limite me fala de tendências. Eu quero saber qual é a Ok, tendência dos valores quando eles se aproximam de x0. Né? Claro que nesse caso aqui eu vejo que vai estar tendendo, está convergindo para o mesmo valor, mas nem sempre é assim. Tá bom? De ok. toda forma, nós temos que fazer essa conta. O problema aqui é o seguinte: como a gente está estudando o x igual a zero, né? Perceba que à esquerda, ou seja, para valores menores que zero, a equação que nós temos que utilizar é essa. E na direita, nos valores maiores que zero, nós temos que utilizar essa. Então, nós precisamos verificar se o limite pela esquerda e pela direita, ou seja, na primeira equação e na segunda equação, vai para o mesmo valor, quando a gente tende Certo. o x a zero, ok? Então, basicamente é isso que é testar essa segunda regra, o limite deve existir. Então, a gente escreve aqui que precisa, para que o limite exista, que o limite seja o mesmo. Então a gente vai dizer aqui que x está tendendo a zero pela esquerda, porque essa aqui é a equação para valores menores ou iguais a zero. E para que o limite exista, tem que ser igual. E tem que ser igual ao limite também, tendendo a mais, a zero positivo, vamos dizer assim, a zero pela direita. Ok. Pronto.
Bem, novamente, né? A mesma conta que a gente fez agora há pouco. Se eu simplesmente colocar os valores de zero ali, vai ficar 2 vezes zero ao quadrado mais 3 vezes zero, que a gente já sabe que é zero isso. Muito bem. Agora, se eu aplico o zero aqui, olha só o que vai acontecer. Vai ficar 2 vezes o seno de zero mais zero mais 1. E aí, tu sabes qual que é o seno de zero? Seno de 0 é 0. Tu podes utilizar sempre a calculadora nesses casos, é natural não lembrar, mas sim, é zero. Isso mesmo. Pronto. Então a gente acaba com 2 vezes 0, que é 0, mais 1, então ficou 2 igual a 1. 0 igual a 1? Tá errado isso, né? 0 não é igual a 1. Então nós acabamos de perceber que o limite não existe. Ok? Ok. O limite deve existir nesse ponto. Como os limites pela esquerda e pela direita são diferentes, o limite não existe, então a função não é contínua. Vou escrever tudo isso que eu acabei de falar. Mas então, para ser Verificamos. contínuo, o que é que tinha que acontecer? Tinha que ser igual? O limite pela esquerda e pela direita tinha que ser igual. Ok. E pela direita, os valores do limite são diferentes. Ou seja, a função não tem limite e, por consequência, não é contínua. Ela é descontínua, então. Em outras palavras, apesar de ter passado na primeira regra, né, não passou na segunda. Então, eu falei para você que a gente tinha que passar nas três, né? Passou só na Uhum. primeira. Então, Ok. ela não é contínua, acabou. Então, nós temos que concluir que ela não é contínua. Agora, estudar a monotonia de f, a monotonia. E aí, como é que se estuda a monotonia de uma função, você sabe? Não faço ideia. Monotonia de uma função tem a ver sobre ela ser crescente ou decrescente, tá? Ok. Então, beleza. Me diz uma coisa, essa lista que tu tens que fazer aí, ela, tu vai ter que fazer lá no lugar ou tu vai ter que entregar depois de uma semana? Vou ter que entregar depois de uma semana. Bem, quando ela vir, tu me envia para eu dar uma olhada na dificuldade dela e tal, ver como é que eu posso te ajudar, tá bom? Ok, ok. Ela a partida Certo. sai amanhã. A partida sai amanhã. Perfeito. Podes me enviar amanhã. Então tá, monotonia tem a ver com partes que ela é crescente, partes que a função é decrescente. O negócio é o seguinte: como é que a gente verifica se uma função é crescente ou decrescente? Nós fazemos as derivadas. Então tem que derivar e verificar com a derivada se ela é crescente ou decrescente, de modo geral, assim, resumindo, se a derivada é positiva, a função é crescente. Se a derivada é negativa, decrescente. Ok. Então, nós podemos estudar a nossa função toda, e novamente a nossa função toda é dada por duas equações. Então, vamos estudar a primeira parte, x menor que zero. Primeiro, para estudar monotonia nessa primeira parte, nós temos que derivar essa primeira parte. E aí, tu sabes qual que é a derivada de 2x ao quadrado mais 3x? Não. Bem, essa aqui é a derivada do polinômio, tá? Ela costuma ser a derivada mais inicial, assim, mais simples. Não tem como ter uma derivada mais simples que essa, beleza? Então essa aqui você tem que saber fazer. Eu vou te enviar um material que ensina isso, tá? Ok. Assim, além de saber a derivada, tem que entender o que é uma derivada, etc. Tem muita coisa pra gente ver, beleza? Agora, novamente, pode ser que tu não esteja entendendo um ponto ou outro, mas é que se eu tiver que explicar cada detalhe de cada assunto, a aula não sai do primeiro passo aqui da A, entendeu? Sim, Então eu vou sim, ter sim, sem que dúvida, sem evoluir dúvida. um pouco rápido aqui em alguns pontos. Se tu olhares lá aquela tabela que eu lhe enviei, ele vai nos dizer de modo geral o seguinte: que se tu tens uma função que ela tem o formato x na n, ou seja, x elevado a um número, ou melhor até, dá para deixar mais geral ainda, k x na n, esse k aqui é um número qualquer, tipo 2. K x na n, a derivada vai ser, deixa eu pôr aqui do lado, ela vai ser simplesmente o seguinte, o símbolo de derivada é essa linha aqui, e ela vai ser n k x na n menos 1. Ok? Isso é a derivada. Portanto, para o nosso caso aqui,
Qual que é a derivada da nossa f' da nossa f de x ali? Eu tenho que passar o 2 para frente. Esse 2 aqui. Ele vai ficar 2 vezes esse 2, x elevado a 2 menos 1. E tem que usar as mesmas ideias para esse. Só que daí tu pode se perguntar, qual é o n aqui, né? Bem, o n aqui é 1. Apesar de não estar escrito ali, sempre que tu não vê o número em Consideras cima bom, do... claro. Considera 1, exatamente. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. O ano que a gente está, 2022. 2022 elevado a 1 é ele mesmo. Então vai ficar 3 vezes 1, x na 1 menos 1. Que é n menos 1, então 1 menos 1. Pronto. Então vai ficar 2 vezes 2, 4. X elevado a 2 menos 1, que é 1. Então nem vou colocar o 1 em cima. 3. E daí vai ficar x elevado a 0. E aí, quanto que é x elevado a 0? Você sabe? 0. Não. 1. 1. 1. 1, exatamente. Todo número elevado a 0 é 1, né? Isso mesmo. Então, pronto, fica assim mesmo. Essa é a derivada. Beleza. Como eu falei para você, a gente usa a derivada para descobrir a monotonia, para descobrir se ela é crescente ou decrescente. Como, né? Agora nós temos a derivada. Vamos lembrar que derivada é uma taxa de variação. Então, uma taxa de variação vai nos dizer, então, se a variação é positiva, negativa, mediante alguma conta que nós vamos fazer aqui. Vamos lembrar que o domínio da função é de menos 5 sobre 2 até π sobre 2. Ok. E essa primeira está trabalhando só nos valores negativos. Bem, pronto. Eu vou escrever aqui que para estudar a monotonia, temos que descobrir onde as nossas derivadas são positivas ou negativas. Eu acabei de descobrir que a derivada da primeira parte é isso. Então, se eu quero saber onde ela é positiva ou negativa, eu vou colocar aqui maior que zero. E se eu descobrir isso, eu vou descobrir onde que isso é maior que zero. Simplesmente assim. Certo? Onde que a derivada é maior que zero. Agora Ok. tem que isolar o x, né? Tu consegues isolar o x aqui para mim? Sim. Pronto. Pode isolar aí, por favor. Quando chegares na resposta, me fala. Ok. Deixa-me só pegar aqui no... Sem pressa. Dá-me só um segundo aí. X maior que 0 mais 3, estou por 4. Não. Dá uma visualização aí para ver o que você errou. Menos 3. Menos, isso aí. Yeah. Menos 3, Bem, exatamente. então, é isso. Só mostrando aqui de novo, né? Nós passamos o 3 para o outro lado, ele troca de sinal e agora passa o 4 dividindo. Como ele é positivo, não inverte o sentido da desigualdade. Vai ficar menos 3 quartos. Pode ser dito também como menos 0,75. Pronto. Ok. Então tá, então significa que para valores maiores que isso, nós temos crescente. Então, para valores menores, nós temos decrescente. É isso. O problema é que essa primeira parte aqui, ela funciona só, ela é usada, né, como a gente vem conversando aqui desde o começo da aula, só até o x igual a zero, né? Ela vale para x menores que zero apenas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Essa nossa resposta aqui, a gente tem que dizer assim, ó, que para essa parte da equação, ela é crescente, de menos 3 quartos até o zero. É o zero. Certo, Porque exatamente. só vai até o zero, né?
aqui, esse x ser menor ou igual a zero, significa que essa equação aqui serve para a gente desde o começo da continuidade da função aqui, que é esse, até o zero. Muito bem, a gente encontrou que essa parte da equação, dessa equação aqui, ela só é crescente dentro desse intervalo, que vai de menos 3/4 até zero, porque tu encontraste aqui para mim que é maior, né? Maior que menos 3/4. Yeah. Então ela vai ser decrescente em toda outra situação, certo? Deixa eu colocar aqui. Então, se ela é crescente de valores para cima de menos 3/4, ela vai ser decrescente para valores menores que menos 3/4. Pela lógica. Isso aí é só lógica, né? Então, vai de menos 5/2, né, que é onde começa lá. Poderia, se não tivesse aquela definição que começa em menos 5/2, iria desde o menos infinito. Mas como começa no menos 5/2, a gente coloca menos 5/2. Até, então, ela vai ser decrescente até onde ela começa a ficar crescente. 3/4, que é o menos 3/4. Exatamente. Pronto. Beleza. Isso é só para a primeira parte da equação. Nós temos uma segunda parte, que é essa aqui. Então tem muitos detalhes, né? Muitos detalhes para tomar cuidado. Agora a gente tem que derivar isso aqui também. Eu vou aumentar, porque senão vai ficar muito ruim depois da hora que eu for te mandar. Deixa eu arrumar aqui. Beleza. Agora nós queremos derivar isto. Essa é a nossa função. Queremos avaliar a monotonia dela. Bem, se tu olhares lá na tabela que eu te mandei, quando a gente está falando de derivadas, algumas coisas a gente tem que decorar, tá bom? Tem algumas derivadas que a gente é obrigado a decorar. Então, essa do seno, por exemplo, é uma que tu tens que decorar. Ok. A derivada do seno é cosseno. Se tu olhar lá na tabela, tu vai ver que é cosseno. E pelas mesmas regras que a gente estava falando agora há pouco, essa segunda parte ele fica mais 1 e a derivada de 1 é 0. A derivada do 1 é 0 pela própria natureza do que é uma derivada. A derivada é uma taxa de variação. Então, como 1 é um número constante, ele nunca muda, ele vai sempre ser 1 nessa conta, então ele não varia. Qual é a taxa de variação de algo que não varia? É 0. Por isso que a derivada do 1 é 0. Então é uma coisa lógica também. Pronto, encontramos aqui a derivada. Novamente, para estudar monotonia, nós estamos a nos perguntar se ela é positiva ou negativa. Então, vamos procurar aqui. Vamos dizer que ela é maior que 0. Pronto, então a gente vai ficar com 2 cosseno de x maior que menos 1. E eu posso agora passar esse 2 dividindo para o outro lado. E ele está nos perguntando aqui para quais valores de x o cosseno de x é maior que menos 1/2 dentro do intervalo que a gente está trabalhando, que é maior que 0 e dentro desse domínio aqui. Ou seja, é do 0 até o π sobre 2. Essa função aqui funciona para a gente do 0 até π sobre 2. Uma vez que ela só funciona para valores positivos, de acordo com o que está no enunciado. Daí nós temos que conhecer um pouco da função cosseno, né? Ela se tu simplesmente jogar isso na calculadora, talvez tu não vai entender de fato o que acontece. Por isso eu vou fazer uma coisa, eu vou abrir um gráfico aqui para ti de como é a função cosseno. Ó, eu peguei esse problema aqui, Hugo, porque eu considerei ele o mais simples da lista, tá? Tem esse detalhe aí. Então, claro, é difícil e tal, mas tem que ter ideia de que as outras coisas são bem piores. Complicado. Imagine. Bem, esse é o gráfico da função cosseno, é uma onda. E se tu lembrares lá, né? Ele está nos pedir de 0 até π sobre 2. Π sobre 2 é conhecido como 90 graus, né? Π sobre 2 é metade de π. Se π é 13,14, o π sobre 2 está aqui, ó. Ele até mostra ali, né? Tá vendo? Bugou aqui. Aí sim. Então, no caso, nós estamos preocupados apenas com essa parte aqui que vem do 0, que é o 0,
até π sobre 2. Só essa ondinha aqui no começo. Ok. E o que acontece, né? Tem algum valor aqui dentro desse intervalo de 0 a π sobre 2 em que o cosseno é negativo. Se tu reparares, não tem nenhum valor. Exato. Né? Do 0 até o π sobre 2 não tem. Teria se fosse para frente. Uhum. Aqui tem uma parte negativa no gráfico. Seria... Eu sei de cabeça quanto é. É o 150 graus. Que em pi eu não sei quanto é. Mas eu sei que é 150 graus em graus. Em radianos eu não sei. De toda forma existe. Mas não Ok. dentro do intervalo que ele está nos pedir. Não Ok. entre 0 e π sobre 2. Então, tu tens que falar o seguinte, né? Vamos voltar para lá, né? Vou até pegar esse gráfico, que ele ficou bem bonito. Vou colocar lá. Só um segundo. Dá uma reduzida. E vamos lá. Vamos colocar aqui. E vamos escrever o seguinte. Apesar de cosseno de x igual a menos 1/2 ser possível, ele não existe dentro do intervalo que o problema nos propõe. Sendo assim, para o nosso caso, essa parte do problema não tem solução. Então, tu não podes falar sobre uma região de crescência ou decrescência aqui, porque isso não existe para nós. Não existe. Não existe nenhum valor. Bem, que vai fazer a coisa ser crescente, pelo menos. Né? Uhum. Uhum. Então, foi o que eu estava a procurar, né? Eu estava a procurar aqui a derivada ser maior que 0, ser positiva, ou seja, ser crescente. Então, se ela nunca é crescente, olha a lógica, olha só que interessante a lógica. Se ela nunca é crescente, ela é sempre decrescente. Uma coisa que nunca é crescente é sempre decrescente. Claro. Como estava a procurar a região decrescência e ela nunca é crescente, então em toda essa região ela é decrescente. Então essa é a monotonia dela aqui. Ela é sempre decrescente de 0 a π sobre 2. É o que a gente repara no gráfico até, né? O gráfico, de modo geral, aqui está caindo, né? Decrescente. Então é isso, resolvido. Indica o contradomínio de F. Contradomínio. E aí, tu te lembras o que é um contradomínio? Isso até parece fácil. Essa é um pouco mais fácil, de fato. Contradomínio é um nome meio estranho, assim, mas ele é simples. Contradomínio são os valores que a função te permite ter. Quero dizer, o que eu quero dizer com isso? Né, tem funções que não permitem tu ter qualquer resposta. Por exemplo, se tu estás a trabalhar com a função x ao quadrado, tu nunca vai ter uma resposta negativa. Porque o x ao quadrado deixa tudo positivo. Exato. Não é mesmo? Então ele não te permite uma resposta negativa. Agora, a função y igual a x, por exemplo, te permite qualquer resposta. Então essa é a ideia que tu tens que ter aqui, tá? Quais são os valores que essa função permite que tu tenhas? Bem, isso vai demandar um pouco de análise, né, das funções. Também não é um negócio muito simples, porque tem que avaliar bastante coisa aqui. Por exemplo, essa função, né? Ela tem uma estrutura. Se tu jogares no gráfico isso aqui, essa primeira, tu vai ter uma parábola. Ok. Ela vai ser algo mais ou menos assim, ó. Note que esse tipo de coisa, né, eu sei porque eu trabalho com isso, então eu já estou acostumado a ver esse tipo de coisa o tempo todo. Mas um Claro, claro. aluno que está aprendendo agora, ele vai olhar para isso, vai ter uma certa dificuldade de já identificar, né, esses elementos que facilitam a resolução do problema. Então eu já sei que é uma equação de segundo grau. O que me permite afirmar uma coisa. Ela vai ter um ponto de mínimo. Certo? Porque uma parábola tem um ponto de mínimo. Uhum. Então, como ele está nos perguntar aqui o contradomínio, ou seja, os valores que a função
te permite ter, tu tens que observar qual é o valor aqui mais baixo que ela te permite ter. Porque tu não vai ter nada para baixo dele, mas para cima dele tu vai até o mais infinito. Tu não para de crescer, certo? Certo? Então tu pode dizer que pelo menos o limite superior é o mais infinito, mas qual é o inferior, né? Para tu encontrar o inferior, tu tens que encontrar esse vértice, essa parte de baixo da função. Beleza? Ok. Então, como é que nós vamos encontrar isso? Nós podemos encontrar isso com uma fórmula ou com a derivada. Eu acredito que no contexto de graduação, que é o que tu tens aqui, ele quer que tu utilize a derivada, tá? Então nós não vamos partir para essas fórmulas de secundário. Vamos usar a derivada. Ok. Eu, particularmente, acho mais fácil a derivada também quando tu sabes utilizá-la do que essas fórmulas de secundário. Ainda mais que a gente vai, né, eu percebo isso, eu ando, né, a gente envelhece, né? A gente fica esquecido, não consegue decorar as coisas. Então é mais fácil tu Então, se tiveres a aprender. coisa automatizada, é muito melhor, né? Pois é. Então se tu sabe matematizar, muito melhor, Yeah, em vez de yeah. decorar. Pronto. Então, bem, vamos derivar, né? A gente já derivou essa função uma vez hoje. A gente obteve 4x mais 3, certo? E agora, o que vem a acontecer aqui, né? O ponto de mínima ele é um ponto especial, porque se tu fores colocando retas tangentes na tua função, por que faria isso, né? Porque derivadas são retas tangentes. As retas elas vão ficando cada vez mais inclinadas, até que quando elas chegam no ponto de mínimo, Toca no lá vértice, naquele. fica horizontal, né? Yeah. Percebeu? Sim, sim, perfeitamente. Então, o que acontece para uma reta horizontal? Ela tem um coeficiente angular, que é o que caracteriza a sua inclinação, igual a zero. Resumidamente, quando tu tens o ponto de mínimo, a derivada nesse ponto de mínimo é igual a zero. Então, como nós queremos encontrar qual é o ponto de mínimo da nossa função, nós estamos procurando onde a derivada, que é que essa conta aqui é igual a zero. Tu já fez essa conta hoje para mim, tu encontrou 3 quartos. Portanto, a gente sabe que o x do ponto é 3 quartos. A gente sabe o x. Menos 3 quartos, na Ok. verdade. A gente não sabe o y. Bem, vamos lá. Eu encontrei o x. E eu quero saber qual é o y desse ponto. Todo ponto é descrito por xy. Nós Certo. sabemos o. E esse ponto faz parte dessa função que tem essa equação. Então, o que eu faço com esse valor de x para encontrar o valor do y? Substituis? Pronto, isso mesmo. Tu podes fazer isso para mim? Substituir aqui? Lembrando que o x é Uh, menos 3 quartos. Tu vai colocar aqui no lugar do x menos 3 quartos aqui também. ok. Bem, enquanto tu faz isso, eu quero ver mesmo se tu consegue, até onde tu vai, para poder avaliar como é que tá a tua matemática básica. Eu vou no banheiro e já volto, tá? Força. Vai ser rápido, vai ser rápido. Força, força.
Pronto, e aí, alguma coisa? Menos 15 quartos. Deixa de te ouvir. Ah, Alô? desculpa, tava com um Ah, problema aqui no eu microfone. estava a ver aqui a escrever, mas não estava a ouvir. Desculpa, tava falando besteira. Ah, bem, vamos lá. O que eu estava fazendo, né? Eu peguei os valores e coloquei no lugar do x. Então, eu estava Yeah. resolvendo as contas aqui rapidamente. O primeiro fica 9, porque menos 3 ao quadrado é 9, dividido por 16. Então, na verdade, é 8 aqui embaixo, né? 4, errei. Que bom que você me chamou, porque eu verifiquei meu erro. Aqui embaixo tem que ser 8. E o outro ali, né? O outro termo vai ficar menos 9 quartos. Daí a gente tem que transformar no mesmo denominador. Eu posso multiplicar por 2 em cima e embaixo. Uhum. Pronto. Então vai ficar menos 18, menos 9, vai ficar menos 9. Menos 9 oitavos. Não foi o que tu chegaste, né? Não. Deve ter errado alguma coisa na hora de elevar ao quadrado aqui, né? Yeah. Deve ser isso. Cuidado, hein? Yeah. Esses Yeah. detalhes. Muito bem, então acabamos de encontrar qual que é o ponto mínimo. O ponto mínimo é menos 9 oitavos. Então agora eu posso dizer que, pelo menos dessa primeira parte da equação, né? O Depois contradomínio. falta o quadrado aqui. Porra, pá, não pus o quadrado aqui. Sim, sim, sim. Pelo menos da Yeah. primeira parte, então vamos chamar de CD1, domínio da parte 1. Nós vamos então de menos 9 oitavos até o mais infinito. O problema, olha só como essa questão ela é muito cheia de detalhes. Muito cheia de detalhes, muito. Como a nossa função ela vai só até o zero, então ela não vai chegar até o infinito. Se não tivesse todas essas restrições, ela iria até o infinito. Ela iria tranquilamente. Mas como tem, ela não vai até o infinito. Ela para. Ela para no x igual a zero. O ponto mais alto dela vai ser o x igual a zero. Pelo menos à direita do vértice. Ok. Então, seria zero também o valor mais alto de y. Porém, esse problema está de sacanagem comigo. Tem valores menores, né? Tem valores menores que o menos 9 oitavos, eles também vão fazer a função ser maior. Por causa da natureza quadrática dela, que torna as coisas positivas, né? Vamos lembrar aqui que o domínio da nossa função vai de menos 5 meios até π sobre 2. Caso para essa parte que nós estamos a trabalhar aqui, o domínio vai de menos 5 meios até zero. Certo. Esse nosso vértice está dentro desse domínio. Menos 5 meios é menos 2,5, né? Esse valor aqui é menos 1, alguma coisa. Então ele está dentro do intervalo. Perfeito. Só que agora, para descobrir qual é o valor mais alto da função, a gente tem que colocar o mais alto que a gente tem, que é o menos 5 meios. Em módulo, ele é o maior valor que a gente tem para essa função. Então, esse problema aqui tem muito detalhe, assim, ó, muito detalhe. É um problema muito rico. Para chegar na resposta dele aqui, tem que entender muito detalhe. Então, agora, nós vamos fazer de novo uma continha com frações, envolvendo o maior valor possível, que é o menos 5 meios. Nossa, o problema é cansativo. Eu sei fazer ele tranquilo, só que ele é muito longo, ele tem muitos detalhes. Isso é propositado. Eu imagino. Yeah. Assim, de fato, né? Eu não sei como é que funciona a tua faculdade lá, mas esse é um problema
de nível inicial, assim, sabe? Apesar dele sempre ter muitos detalhes. Eu tenho certeza que se fosse eu fazendo a conta numa prova, eu erraria alguma coisa. Porque eu sempre perco um detalhe ou outro, né? Eu ia fazer as coisas rápido e ia me perder. Então, pensa, né? É uma coisa bem natural errar nesse problema aqui. Então vai ficar 25 dividido por 4, com 2 ali, vai ficar 25 por 2. E aqui vai ficar menos 15 por 2. Então, 25 menos 15 é 10. 10 dividido por 2, que é 5. Então, achamos o maior valor. O maior é 5. O Ok. menor é aquilo que a gente tinha encontrado antes, o menos 9,8, e o maior é 5. Então, em vez de infinito ali, eu vou ter que pôr 5 pela própria natureza restrita dessa equação. Isso foi só uma das partes, né? Agora vamos para outra. Meu Deus, que conta longa. Vamos lá, vamos pegar essa parte aqui. Essa parte ela só funciona de 0 até o π sobre 2. Então, o domínio, né, os valores que eu posso jogar em x, vão de 0 até π sobre 2. Isso está no enunciado. Muito bem. De novo, para encontrar o ponto máximo, lembrando novamente da natureza dessa função, eu te mostrei o gráfico lá, era uma ondinha, né? A gente tem que derivar igual a 0. Já derivou isso hoje, né? Menos trabalho. 2 cosseno de x mais 1. Se nós queremos o ponto de máximo ou mínimo, a gente iguala a 0. Esse negócio de derivar igual a 0, a explicação é aquilo que eu te dei lá, tá? Da reta tangente ficar horizontal. Ok. Mas isso é uma das coisas que a gente mais usa na matemática, em toda a matemática de todas as matérias, tanto em física quanto em assuntos mais avançados ainda de matemática, beleza? Por exemplo, lá na física a gente usa isso quando a gente está estudando velocidade. Né? A gente sabe que o ponto mais alto da trajetória de quando tu joga um objeto para cima é justamente o ponto onde a velocidade é 0. Né? Imagina tu jogar teu celular para cima. Tu joga com uma determinada velocidade da tua mão, ele sobe, 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 até uma hora que ele para e começa a cair, certo? Eu fiz um exercício desses nesse trabalho que eu te falei de física. Pois Só, pronto. só que o Então que é tu fácil entende, né? é aplicar fórmulas, né? É que a forma, é aí que tá, né? Aquelas fórmulas que tu usa em física, elas são derivadas. Claro. São derivadas daquilo. Então, por exemplo, se tu pegares aquela equação, a função horária da posição, né? No Brasil a gente chama aquilo de sorvetão. S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Se tu pegares essa Exato. equação e derivar, tu chega na que a gente chama de vovô ateu, que é o V igual a Torricelli, né? V0 mais AT. Não, Torricelli daí já é um outro esquema, é derivar mesmo. Pegar e Ok, derivar aquela equação. Por quê? ok, Porque a velocidade, ela é a taxa de variação da velocidade no tempo. A velocidade, ela é a taxa de variação da posição no tempo. Então, ok. isso que é velocidade, né? As coisas só têm velocidade se elas estão mudando sua posição. Portanto, o que é que acontece? Quando a posição, ela, como eu posso explicar isso aqui? Ó? Quando tu deriva a equação da velocidade, da posição e encontra a velocidade igual a 0, tu está encontrando justamente a mesma coisa que a gente está encontrando aqui, o ponto de máximo. Então, resumindo, o ponto de máximo na física acontece quando a velocidade é 0, justamente porque a velocidade é uma derivada. Só por isso. Então, é muito bonito isso. Isso é uma Achas? aplicação direta da derivada. Eu acho, mas é porque eu sou maluco, né? Eu não sou bem certo, não. O cara para Eu não estudar acho isso 10 nada anos bonito. disso. 10 anos. Não é muito bonito, não, né? Mas para quem não gosta, mas depois de eu ter estudado 10 anos disso, né? Uma hora tu tem que achar meio bonito as coisas. Então, Tu estudaste 10 anos, porque. estudei porque eu fui até o fim do pós-doutorado, né? Então, estudei tudo que dava para estudar. Ok, Tipo, além do PhD, sabe? ok. Isso aí. Então, pronto. Então agora a gente tem que ver aqui, né? Novamente aquela conclusão, um tanto quanto desagradável que a gente teve lá, né? Que não existe dentro desse intervalo nenhum valor que faz o cosseno ser menos 1/2. Não tem. Então a gente conclui o seguinte, ó. O que a gente pode concluir disso é: não existe um ponto de mínimo obtível, não sei se essa palavra existe, por, por derivadas. Então a gente vai ter que avaliar
gráfico mesmo, o comportamento da função. Nós vamos pegar esses dois extremos aqui e jogar na função e ver quais valores ela nos dá. É o jeito, não tem outro jeito mais direto aqui. Justamente por causa desse domínio estranho, né? Esse domínio restrito que ela nos deu. Se a gente jogar x igual a 0, nós vamos ficar com y igual a 1. E se a gente jogar x igual a π sobre 2, bem, daí tu tens que lembrar que o seno de π sobre 2 é 1. Então vai ficar 1 mais 1, 2, 2 mais π sobre 2. Ok. Então tu podes perceber, né, que o 2 mais π sobre 2 é o valor mais alto. Ok? É isso aí. Certo. É isso aí. Então, pronto, encontramos aqui os limites, né? A nossa equaçãozinha, ela está dentro desses valores. Então, o nosso contradomínio 2 aqui, que trata dessa segunda parte, vai de 1 até 2 mais π sobre 2, beleza? Exato. É isso aí. Ok. Esses são os valores possíveis para y. Contradomínio são os valores possíveis para y. E agora ele quer que a gente esboce o gráfico. Olha, compreender gráficos, né, é uma coisa que demanda um pouco de prática. Então, eu vou te fazer uma coisa melhor que isso. Eu vou te ensinar a usar um programa. Primeiro, até porque nossa aula já está acabando, se fosse para eu mostrar cada detalhe de fazer aqui, não ia dar. Eu mandei para você no WhatsApp essas Ok. equações. Eu vou precisar da tua ajuda, tá? Porque eu vou precisar que tu me dite essas equações, me diga elas, né? Ok. Para não Ok. precisar ficar voltando para folha e tudo mais. Ok. Só um segundo. Pronto. Pronto. Então agora podes me dizer a primeira, por favor? 2x quadrado Uhum. mais 3x. E a segunda é 200x mais x mais 1. Ocorre é que as nossas funções aqui, né, elas existem dentro de um intervalo. Então a gente tem que colocar esse intervalo aqui. Como é que Pois, faz isso agora? uma vez tentei usar esta história, já não sei porquê, É e não difícil consegui mesmo. pôr isso a trabalhar. É bem difícil. Eu não estou lembrando aqui exatamente como é que faz para definir o domínio aqui. Pois é. Pois, porque isso tem uma estrutura de comando, exatamente. Isso. Menos 5 menor ou igual. Menor que. X vai ter que estar entre esses valores aqui, se eu não me engano é isso. Tá em álgebra. Não é isso mesmo. Pô. Tem um lugar aqui. Bem, isso aí são detalhes, né? A coisa é que ele teria que. A verde, ela só existe para trás do zero. E a azul só existe para frente do zero, tá bom? Não estou lembrando exatamente como é que faz para apagar essas partes aqui no gráfico. Acho que talvez se eu colocar uma vírgula aqui e dizer que x tem que ser menor que zero. Não foi. Pois, era isso que eu queria fazer, era apagar uma parte e não estava a conseguir, exatamente, estou-me a lembrar agora. Mas é isso, beleza? Então tu pode perceber aqui que até o zero quem manda é a verde e depois quem manda é a azul. Nisso a gente já repara a descontinuidade, né? Porque a partir do zero, a azul está acima, né? Ela não está no mesmo ponto da verde. Lembra lá no começo da aula que a gente percebeu que era descontínua essa função? Exato. Justamente por causa disso. Porque a azul começa no 1, enquanto a verde termina no 0. Aqui a gente repara o nosso ponto de mínimo, que a gente obteve derivando a verde. Uhum. E note o comportamento, se tu deres um zoom out aqui, ó, senoidal, né? Só que crescente. Por que isso? Por causa desse X aqui, ó. Ele Foi transforma o aquilo que seno numa referiste no reta. início, exato. Isso, ele está oscilando dentro de uma reta. Na prática, a gente não está preocupado nisso, né? A gente está preocupado só até π sobre 2, que é perto da interseção das duas, por sinal. Então, Ok. o gráfico é esse, tá? É tu considerar verde só até o zero e azul só para depois do zero. Beleza?
Certo. Eu vou tentar lembrar como é que altera isso ali e tento te mandar uma forma melhor do gráfico, mas a princípio o que eu posso te mandar é isso. Beleza? Ok. Então tá bom. Bem, Hugo, gostei bastante da aula hoje, né? Tem que ver que tem bastante conteúdo. Yeah. E é assim mesmo, cara. Matemática de cálculo é complicado, ainda mais aqui em Portugal, que os professores não gostam muito de voltar a assuntos anteriores, né? Eles não gostam que vocês Yeah. perguntem coisas Yeah. antigas. Daí Yeah. fica complicado aprender, né? Ok, Mas pronto, então, é só pedires aula aí que eu tô disponível quando tu quiseres. exato. Eu vou amanhã, assim que tiver os conteúdos, eu invito-te a dar uma vista de olhos. Se conseguires me dar uma ajuda, depois marcamos uma aula para ver aquilo. Uhum, perfeito. Pode ser assim? Pode sim. Então tá bom. Muito obrigado. E Ok, Samuel, muito obrigado. precisando só chamar. Tchau. Tá bom. Muito obrigado. Um abraço.